Porque é aquilo, né, gente? Existe a vida antes da CRS e a vida após a CRS. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre o que mudou na minha vida depois de eu ter feito a cirurgia de redesignação sexual. Se você chegou aqui no canal agora, saiba que tem muitos outros vídeos aqui sobre cirurgia de redesignação sexual, né? Na verdade, esse daqui é o nono vídeo sobre cirurgia de redesignação sexual. A gente tá tendo uma playlist aqui no canal onde a gente vai falando sobre diversos temas, assim, relacionados à cirurgia de redesignação sexual. Já teve vários vídeos, vocês estão vendo aqui uma lista, né, sobre. Já teve vlog de como foi quando eu fiz a cirurgia, né, mostrando ali a minha recuperação. Já teve vídeo falando especificamente da recuperação. Já teve vídeo falando da técnica que foi usada em mim, que foi a do jejuno. Já teve vídeo meu falando sobre cirurgia de reparo da cirurgia de redesignação sexual. Enfim, já teve muito vídeo, até vídeo meu falando sobre dilatação e vídeo em que eu falava sobre a minha vida sexual depois da cirurgia de redesignação sexual tem aqui no canal. Mas hoje a gente vai falar sobre outros aspectos da vida além do sexual, porque, né, vídeo falando sobre como a minha vida sexual mudou depois da CRS já tem aqui no canal. Mas a cirurgia não impacta só nisso. Eu fiz a cirurgia de redesignação sexual em maio de 2019 e eu iniciei minha transição de gênero em julho de 2016. E muitas coisas mudaram na minha vida depois da cirurgia, viu? A primeira delas que eu posso dizer pra vocês é disforia, né? Pra quem é trans, conhece muito bem essa palavra disforia e sabe muito bem a desgraça que a disforia faz na nossa vida. Eu sempre tive muita disforia com o meu genital e sempre tive disforia com outras partes do meu corpo também. Quando eu iniciei a minha transição de gênero em 2016, eu já tinha disforia há muito tempo, né? Desde o início ali da puberdade, que foi quando foi começando assim a ficar, né, forte ali a disforia. Então já tinha muitos anos de disforia, mas quando eu iniciei a minha transição de gênero, a disforia meio que deu uma aumentada, né? É, provavelmente porque eu tinha já iniciado a transição, já tinha aceitado que eu era uma mulher, eu já estava tomando hormônios e tudo, né? Então, as questões ali ditas masculinas pegavam mais em mim, principalmente com o meu genital. Eu era uma pessoa bastante depressiva, né? Eu convivo com depressão aí desde sempre, né? Desde a infância eu convivo com depressão, mas foi se agravando à medida que a minha puberdade foi, né, se iniciando. Então, na adolescência ali foi quando de fato a minha depressão se instaurou, assim. Antes eu só era uma criança ali que era um pouquinho triste, mas não chegava, né? Enfim, pelo menos eu não percebia como algo tão fora assim do comum, mas depois na minha adolescência foi algo muito fora do comum, né? Eu era bastante depressiva mesmo, tanto que eu tenho, né? Eu tenho mais de 200 cicatrizes no meu braço esquerdo porque eu me cortava quando eu tava triste, né? Então era pesado assim, né? Eu passava por psicólogos e tudo, né? Foi bem complicada assim a minha adolescência, viu, gente? Bem complicada. Lidar com depressão não é fácil, é horrível, né? Idealizações suicidas eu tinha em alguns momentos, né? Durante a minha adolescência eu tive algumas idealizações suicidas, depois na minha vida adulta eu tive também em alguns momentos. Eu parei de, né, me cortar ali quando eu entrei na vida adulta, né? Que aí eu me esforcei ali para dar um basta nisso, consegui dar um basta nisso. Mas a depressão continuou, né? Então, assim, tinha crises depressivas constantemente. Tive que tomar antidepressivo em alguns momentos da minha vida e tudo mais, né? Então, assim, eu tinha várias crises e a maioria delas eram provocadas pela disforia de gênero. Quase todas as crises depressivas que eu tive foram provocadas pela minha disforia de gênero. Era o que mais pegava, né? E principalmente com o meu genital. Só que acabava que eu, né, desenvolvia disforia de gênero com outras partes do meu corpo também. Quando eu iniciei a transição, as minhas crises depressivas, elas continuaram, né? Elas continuaram aparecendo ali em diversos momentos da minha vida. Tanto que em 2018 eu larguei a faculdade porque eu estava no meio de uma crise depressiva, né? E foi naquele ponto em que eu e a minha mãe, a gente realmente viu que era o momento de fazer a cirurgia,
porque eu cheguei num ponto que ou eu fazia cirurgia ou eu me matava, e não tô aqui exagerando, tá? Não tô exagerando. Eu cheguei realmente próximo de cometer suicídio em 2018. Eu cheguei, né, bem perto, assim, foi bem perto. Então, a cirurgia virou ali um mote para que eu continuasse viva, né? Virou ali um motivo para que eu continuasse viva. Inclusive, né, durante uma das minhas crises depressivas, quando eu cheguei perto de me matar, eu espalhei em alguns pontos aqui da minha casa, né, pontos em que, enfim, pontos em que tinham alguma coisa ali que era mais propícia, né, para que eu me machucasse. Eu coloquei alguns recadinhos ali e a maioria deles era dizendo ali, tipo, não faz isso, porque se você fizer isso não vai ter como você viver outras coisas que podem estar por acontecer, não vai ter como você fazer a cirurgia, né, coisas desse tipo. Tinha uns bilhetinhos desses espalhados por aí. Inclusive, esse ano, né, tipo, alguns meses atrás, eu acabei achando desses bilhetinhos, quando eu fui mexer em umas coisas antigas minhas, né, aí eu acabei achando um desses bilhetinhos ali, né, e foi bem estranho, assim, achar esse bilhetinho e me lembrar daquele momento e tudo mais. Quando eu decidi, né, ou melhor, quando eu decidi não, quando ficou certo de que eu iria conseguir fazer a cirurgia, né, quando, enfim, consegui ali todos os laudos, né, consegui fechar ali os meus laudos, aí eu comecei a ficar aliviada. Em 2019, no começo de 2019, eu já não estava mais tendo crises depressivas, porque já tinha ali a cirurgia, né, que já estava certo de que iria acontecer. E depois que eu fiz a cirurgia, em 2019, eu nunca mais tive uma crise depressiva. Eu tô desde 2019 sem ter nenhuma crise depressiva e isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Eu convivia com depressão. Pelo menos uma vez ao ano eu tinha alguma crise. E eu não tive mais. O que não quer dizer que eu não fiquei triste em vários momentos de 2019 pra cá. Porque sim, eu fiquei triste em vários momentos, né? Vocês já acompanharam aqui em alguns momentos eu falando que não tava bem. Mas nunca chegou a uma crise depressiva como eu tive anteriormente. Isso não quer dizer que eu não vá ter nenhuma outra crise depressiva na minha vida. Não, é bem provável que eu vá ter ainda alguma crise depressiva na minha vida, porque, né, eu sou uma pessoa que convive com depressão e a depressão ela é cíclica, né? Tipo, a gente tem que estar sempre monitorando, porque ela pode estar sempre voltando, né? Sempre pode acontecer alguma coisa que ela volte, né? Conviver com depressão é isso. Então não vou dizer que em nenhum momento eu não vá mais ter nenhuma crise depressiva, que eu esteja curado e tudo, porque não estou. Em algum outro momento a crise depressiva pode vir. Mas não veio. Desde que eu fiz a cirurgia, nunca mais eu tive nenhuma crise depressiva. E imagino que se eu vier a ter crise depressiva em algum outro momento da minha vida, vai ser relacionado a outras coisas. Não vai ser relacionado à minha disforia de gênero. Antes da cirurgia, em alguns momentos, quando a disforia batia forte, eu não conseguia nem sair de casa. Perdi várias aulas na faculdade por causa disso. Deixei de sair com os meus amigos inúmeras vezes por causa disso. Deixei de sair com o namorado, né, dos namorados que eu tive na época. Deixei de sair inúmeras vezes por causa disso. Porque às vezes, quando a crise batia, quando vinha a crise disfórica forte, a única coisa que eu conseguia fazer era ficar na minha cama, deitada e não fazer mais nada, assim. Então era muito pesado. Conviver com disforia é muito pesado. Eu sei que muita gente que tá aí me assistindo se identifica com isso. Depois que eu fiz a cirurgia de redesignação, isso não aconteceu mais. Eu tive sim pontos de disforia, até porque ainda tem os pelos do meu rosto que crescem, e isso é algo que eu não consegui resolver ainda. Então, isso às vezes me causa disforia. Tem dias que são mais pesados por causa disso. Tem um vídeo aqui no canal desse ano, inclusive, em que eu falo sobre a questão da minha disforia com os meus pelos faciais. Você pode ver esse vídeo clicando no card aqui em cima. É algo que pega muito, mas não chega nem perto de como era antes. Não chega nem perto da disforia que eu sentia com o meu genital antes. É indescritível como era antes. É realmente indescritível. Era horrível.
Porque a vontade que eu sentia inúmeras vezes era de pegar uma faca e cortar o pinto fora, né? Ainda bem que eu nunca fiz isso, porque senão isso iria complicar depois a fazer a cirurgia de redesignação sexual. Motos passando. Então, enfim, né? Não faça isso, tá, gente? Não faça isso, pelo amor de Deus, porque depois vai complicar pra você conseguir fazer a CRS. Mas, depois da cirurgia, eu também nunca mais tive um desconforto que era muito comum antes da cirurgia, que muitas trans vão me entender também, que é o desconforto de você sentir que você tem um pênis em algum momento aleatório. Porque, né, quando a gente tem pênis e é uma pessoa trans, né, e é uma mulher trans, mais especificamente, geralmente a gente faz a acoendação, né? Pra quem não sabe, a acoendação é você esconder ali o seu pintinho pra não ficar volume nas suas roupas e tudo mais, né? Tem várias formas de fazer a acoendação e tudo. Eu fazia a acoendação daquela maneira que acho que é a mais clássica, né? Que é de empurrar os testículos pra cima, pegar o pinto, puxar ele pra trás, colocar uma calcinha apertada por cima que ela segura tudo no lugar. Era assim que eu fazia a minha acoendação. E só que em inúmeros momentos assim do dia, você sente a calcinha apertando e aquilo te lembra, né, do que você tá ali escondendo. Em inúmeros momentos do dia também, dependendo de como eu me movimentava, às vezes eu sentia ali, né, enfim, que eu tinha um pinto ali e isso... Nossa, esses eram momentos assim que eram horríveis, assim, tipo, pegava forte em mim, sabe? Dava uma tristeza instantânea, assim, nesses momentos. É... Inclusive, né, tipo, eu ia pra clube, tá? Mesmo assim, eu ia pra clube, fazia a acoendação e colocava o biquíni por cima da calcinha que tava acoendando e ia pro clube. Era assim, né, que eu ia pra clube, enfim, né? Cachoeira, essas coisas, era desse jeito. Mas, enfim, tinha sempre esses momentos em que eu era lembrada, né, do que tinha ali embaixo. E depois que eu fiz a cirurgia, obviamente, nunca mais passei por isso, porque eu não precisava mais aquendar nada. Inclusive, né, gente, uma coisa maravilhosa foi que eu pude começar a usar calcinha grande, né? Pude começar a usar as calcinhas de vó, porque antes eu tinha que usar uma calcinha que era bem apertada, né? Então, minhas calcinhas eram todas calcinhas que eram menores, porque não eram fio dental, mas eram menores para elas darem uma apertada para segurar tudo. E depois, não, gente, agora as minhas calcinhas são tudo calcinha de vó, tá? Tipo, calcinha pequena. Minhas calcinhas é tudo calcinha de vó, é tudo calcinha grandona, é tudo calçolão assim, e é isso. E é a melhor coisa que tem, que eu não senti nada me apertando. Nossa, maravilhoso. Então, essa foi uma mudança muito grande também. Mudou também na forma de me relacionar com as pessoas, porque se eu tava me sentindo mais seguro ali, né? Porque antes, em alguns momentos, me batia uma insegurança por ter algo ali sendo escondido, né? Eu não escondia de ninguém que eu era uma pessoa trans, pelo amor de Deus, não. Nunca escondi isso de ninguém. Sempre falei, inclusive, né? Com pessoas ali boyzinhos que eu conhecia ali, né? E tudo, em Tinder da vida e tudo mais, eu sempre falei que eu era uma mulher trans, sempre deixei isso claro. Mas mesmo conversando com os meus amigos, né, tipo, com as pessoas, assim, encontros comuns, né, com pessoas fora de questão de relacionamento, em inúmeros momentos eu me sentia desconfortável, né, porque tava a calcinha ali me apertando, né, tava ali aquele negócio ali que eu não queria que tivesse ali, né. Então, em inúmeros momentos eu sentia esses desconfortos. Depois da cirurgia, não senti esse tipo de desconforto nunca mais, né. Obviamente, porque não tinha mais algo ali para ser aquendado. Então, até tipo a forma em que eu saio com os meus amigos, que eu falo com os meus amigos mudou. Dançar também. Sinto muito mais livre hoje em dia para dançar do que eu me sentia antes. Ir para carnaval antes, por exemplo, né, que eu tava aquendada, em alguns momentos eu sentia ali um pouco de insegurança. Hoje em dia eu não sinto mais. Hoje em dia tá super tranquilo. Ir para interbio, né, eventos lá da biologia e tudo, também em alguns momentos eu ficava com insegurança quando eu ia dançar. Hoje em dia eu não sinto mais essa insegurança. Então, assim, são muitos pontos que mudam, né, na nossa vida. Eu, com certeza, depois da cirurgia de designação sexual, me tornei uma pessoa muito mais feliz, muito mais tranquila comigo mesma. E minha vida sexual, obviamente, também mudou muito, né? Sobre isso eu falo mais especificamente no vídeo, né, em que eu falo sobre a minha vida sexual pós-CRS. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima.
Mas nesse vídeo, né, falo melhor sobre isso. Mas assim, é, fiquei muito mais confortável. Mesmo antes da cirurgia de reparo, minha vida já tinha melhorado muito. Muito, muito, muito. Mesmo antes de conseguir ter um sexo penetrativo, na vagina, minha vida já tinha mudado muito só por ter feito a cirurgia. Então, a cirurgia foi o que me salvou. A cirurgia foi o que me manteve viva. Não é exagero dizer que se eu não tivesse feito a cirurgia, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês. Talvez eu não estivesse viva. Talvez eu tivesse mesmo chegado a me matar. Então, essa cirurgia que tanto me endividou, valeu muito a pena porque ela me salvou. Ela definitivamente me salvou. Se não fosse por essa cirurgia, eu não sei o que teria acontecido comigo, não sei como eu estaria, não sei nem se eu estaria. Então, esse é o tipo de cirurgia que muda muito as nossas vidas, né? Principalmente de quem é muito disfórica. Obviamente, esse é um relato muito pessoal, não quer dizer que você que está aí me assistindo, se for fazer a cirurgia de redesignação sexual, você vai sentir as mudanças nesse nível que eu senti, né? Porque isso é muito pessoal. Tem pessoas que fazem cirurgia e não sentem essa mudança toda, né? Sentem a mudança só em questão da vida sexual e tudo. Mas no meu caso, não. No meu caso, mudou tudo. Tudo. Minha vida inteira mudou com essa cirurgia. Então, foi realmente um ponto de virada, assim. Tem a vida da Samantha antes da cirurgia de redesignação sexual e a vida da Samantha depois da cirurgia de redesignação sexual. E é um alívio muito grande pra mim estar aqui hoje fazendo esse vídeo, estar aqui hoje tranquila, com o meu corpo quase inteiro, né? Porque ainda tem os pelos do meu rosto aqui, que ainda falta resolver, mas no todo, assim, de modo geral, eu tô bem. Eu tô bem comigo. E isso é incrível. E, enfim, esse foi um vídeo mais emotivo, foi um vídeo um pouquinho mais curtinho aqui dessa playlist, né, que eu tô fazendo. Deixem suas dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre cirurgia de redesignação sexual, porque na semana que vem a gente já vai fazer o vídeo respondendo as perguntas de vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Já tô com várias selecionadas, mas podem mandar mais, que eu vou selecionando e vou responder tudinho que vocês tiverem dúvida. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda a disseminar o conteúdo de transmissão pelo YouTube. Não se esqueçam também de se tornar membros, caso vocês tenham essa possibilidade, porque assim ajuda o canal a continuar se mantendo. E não se esqueçam também de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Ah, e também compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Pega o link e sai jogando todo canto, por favor.